Boa noite, amados irmãos, que Deus os abençoe. Vamos nos iniciar mais um estudo das profecias para o tempo do fim. E antes de iniciar os estudos, precisamos pedir a direção do Espírito Santo de Deus, porque a chave para a interpretação profética é a direção do Espírito Santo de Deus e a Bíblia, e unicamente a Bíblia. Somente assim poderemos compreender o que Deus tem revelado para o futuro dos seus filhos. Vamos orar? Bondoso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nos reunimos aqui como filhos do Senhor e pedimos que o Senhor se manifeste a nós com o mesmo poder e graça e glória que o Senhor se manifestou aos profetas, que se manifestou ao profeta Daniel. O Senhor deixou as profecias para que nós pudéssemos compreender e nos preparar para a tua grandiosa volta. Nós te imploramos, Deus, que o teu Espírito Santo seja o nosso professor e ele revele aos nossos corações a vontade de Deus, o Pai. Muito obrigado por tudo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é uma continuação da aula anterior. Nós vimos na aula anterior a análise do capítulo 2 em conjunto com o capítulo 7 e 8, porque é somente assim, através desse paralelo, nós podemos perceber a mensagem que Deus queria mostrar para o profeta Daniel. A mensagem era de que Deus tem o controle da história em suas mãos. Há muito tempo antes, Deus mostrou o final da história desse mundo. 2.500 anos de história foram reveladas a Daniel através de visões. E hoje nós podemos compreendê-la pela graça de Deus. Vimos que Deus mostrou que 4 reinos se levantariam daquela região. Os 4 reinos seriam Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, sendo que Roma foi mostrado pela visão da estátua. A Roma corresponde às pernas de ferro e aos pés, metade de ferro e metade de barro. E na visão do capítulo 7, Roma corresponde àquele dragão, um animal terrível de 10 chifres. Então veja que Roma é dividida em 2 períodos: Roma imperial e Roma dividida, o império dividido, certo? A estátua de Nabucodonosor possuía 10 dedos. Os 10 dedos são simbolizados no capítulo 7 como os 10 chifres. Esses 10 chifres representam as 10 tribos bárbaras que deram origem às modernas nações da Europa. Então nós vimos também que dentre um desses chifres, um subia e ele tinha uma atuação diferente. Ele blasfemava contra Deus, ele proferia palavras contra o Altíssimo, guerreava contra os santos, os filhos de Deus, e mudava as leis e o tempo, certo? Nesse período, ou seja, no período das modernas nações da Europa, Deus voltaria e levantaria um reino que seria para sempre. Esse fato é simbolizado no capítulo 2 como uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e que batia nos pés da estátua e a quebrava, e a pedra se tornava um monte, uma montanha. E nas visões do capítulo 7 e capítulo 8 é mostrado sempre cenas de juízo. Ao final das visões, cenas de juízo. Um ancião de dias que se sentava no seu trono para julgar, livros que eram abertos, tronos com correntes de fogo emanavam. Então essas são cenas do juízo. Todos esses símbolos e a atuação do chifre pequeno nós veremos nos próximos estudos. Hoje nós vamos ver uma parte da seção histórica do livro de Daniel, que fala sobre a resposta de Nabucodonosor à visão. Veja que ao final do capítulo 2 é nos mostrado que o rei Nabucodonosor havia achado
maravilhoso o poder de Deus, que revelou a história do universo através de seus filhos. E ele disse que não há outro Deus que possa fazer tais maravilhas. O capítulo 3, ele tem um paralelo direto com o capítulo 13 de Apocalipse. E nós vamos ver que o contexto de Daniel 3 e e Apocalipse 13 se aplica aos nossos dias. Agora, o interessante é que, mesmo tendo visto as maravilhas que Deus fez, o rei Nabucodonosor, no capítulo 3, age de uma forma totalmente diferente. Veja o que diz o versículo. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Repare que, enquanto o sonho foi mostrado uma estátua de diferentes metais, cada metal representando um reino, o rei Nabucodonosor, em rebelião ao Senhor, ele construiu uma estátua totalmente de ouro. A estátua ela teria aproximadamente a altura de um prédio de 10 metros, de 10 andares, e seria comparado a 30 metros de altura. Uma estátua totalmente de ouro, de 30 metros de altura, é um sinal de rebelião contra Deus. Ele está dizendo que o reino dele nunca passaria e que ele viveria eternamente. A glória dele seria para sempre. Essa é a mensagem que ele está passando. Agora, a estátua foi levantada como objetivo de adoração. Veja que o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas perfeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados e todos os oficiais da província para que viessem à consagração da imagem do rei Nabucodonosor que tinha levantado. Então se ajuntaram todos os oficiais na província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. E o rei Nabucodonosor disse que todos os povos de todas as línguas dentro do seu reino, ao ouvirem os sons dos instrumentos, eles deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fez. E quem não fizesse isso seria morto. Não só ele, mas como toda a sua família seria lançada na fornalha de fogo ardente. Veja o contexto no qual Daniel capítulo 3 foi escrito. Havia um rei soberano e poderoso, uma imagem falsa, uma adoração forçada, a união da igreja, da religião, com os poderes políticos e estatais, e uma pena de morte para quem desobedecesse essa religião, essas ordens. As ordens religiosas se tornaram ordens civis. Agora, o interessante, será que isso poderia acontecer novamente? Ou será que nos nossos dias também pode acontecer algo semelhante? Veja o que aqui diz Apocalipse capítulo 13. Saibamos que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, eles devem ser estudados em conjunto. Eles constituem uma mensagem grandiosa de Deus para o tempo do fim. Apocalipse 13, 11 a 18 nos mostra, em comparação com Daniel, também um soberano poderosíssimo, uma imagem falsa, uma adoração forçada, a união da igreja, da falsa religião, com o Estado, com o poder político e uma pena de morte. Seria coincidência isso? Claro que não. Devemos ter em mente que todas as coisas que estão escritas na Bíblia Sagrada
são para nos preparar, para nos advertir para o tempo do fim, para a grande provação do futuro. Devemos saber também que os paralelos eles existem para nos mostrar, nos advertir que a história se repete. Da mesma forma como foi no passado, assim será no futuro também. E isso nos traz confiança, porque se Deus atuou de forma poderosa no passado, ele atuará também de forma poderosa no futuro. Em todo o reino da Babilônia, 3 homens não se prostraram: Ananias, Misael e Azarias, os amigos de Daniel. Por que eles não se prostraram? Porque eles obedeciam aos mandamentos de Deus. Eles tinham em seu coração a lei de Deus escrita. A mensagem, os mandamentos de Deus, os 4 primeiros mandamentos. O segundo mandamento é claro ao dizer que não adorará e não fará para ti imagem de escultura de coisa alguma, e nem a adorará e nem sobre ela se prostrará. Vemos também que em Apocalipse 12, Apocalipse 14, versículo 12, é mostrado há uma advertência também para o povo de Deus que vai enfrentar a provação do tempo do fim. Veja, Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Compreende os paralelos? A Bíblia nos mostra a chave de vitória, a forma como será a batalha, o que acontecerá e nos diz que somente resistiremos se guardarmos os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Foi dada aos hebreus uma nova chance para que eles se prostrassem diante da estátua de Nabucodonosor. Mas eles responderam, ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Que poderosa declaração de fé, na verdade, meus irmãos. E é essa fé que Deus espera que nós tenhamos nos dias de hoje e no futuro próximo, quando nós formos tentados e provados à morte, também deveremos mostrar essa mesma fé. Veja que eles se colocaram em completa submissão diante do Senhor Deus. Eles disseram: Deus tem todo o poder para nos livrar dessa situação, mas Ele também é soberano para fazer o que quiser sobre as nossas vidas. E se Ele não quiser nos livrar, nós ainda assim o serviremos. Isso é ser cristão. Esse é o papel do cristão hoje. É de completa submissão à vontade do seu Senhor, à vontade de Deus. Agora Deus, ele recompensou a fidelidade desses jovens. Em Daniel, capítulo 3, versículo 24, é dito que em Isaías há uma promessa que nos diz: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. E quando passarem pelo fogo, não te queimará. Nem chama de ti e em ti arderá. Veja que a promessa foi cumprida com perfeição. Em Daniel capítulo 3, versículo 24, nós lemos: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam: É verdade, ó rei.
E tornou-lhe e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos andando, passeando por dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. O próprio Senhor Jesus fez companhia aos seus filhos. Esse é o Deus que nós temos. É o Deus que diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus, ele não está indiferente das nossas adversidades, dos nossos problemas. E ele não nos prometeu que, ao segui-lo, nós teríamos uma vida livre de preocupações, livre de problemas. Pelo contrário, ele disse que ele iria passar conosco, junto conosco, pelos problemas. Esse é o Deus de Israel. É o Deus que vem, que te busca, que te abraça e que nos meios dos problemas ele diz: Eu estou convosco até a consumação dos séculos. Não tema, não se preocupe. Eu te ajudo e te fortaleço com a minha mão direita poderosa. Veja que maravilha. No capítulo 3, versículo 27, quando os jovens saíram da fornalha de fogo, foi visto que, diz a Bíblia, o fogo não teve poder sobre os corpos dele, nem lhe foram chamuscados os cabelos e a sua cabeça, nem seus mantos mudaram e nem cheiro de fogo passou sobre eles. Os jovens, os filhos de Deus, foram preservados na provação final. As únicas coisas que se queimaram quando eles estavam na fornalha ardente foram as correntes. E Deus quer fazer isso hoje também. Mesmo no meio dessa provação, nessa tribulação, quando tudo parece estar desmoronando aos nossos lados e muitas vezes nós não conseguimos ver a saída, você pode ter certeza de que Deus está ao seu lado e Ele irá operar. Coloque-se diante de Deus, seja submisso a Ele, obedeça os seus mandamentos e mantenha a fé em Jesus. Pode ser que a gente não entenda o que nós estamos passando hoje, a situação que nós estamos vivendo, porque de tanta tristeza, angústia e luta. Mas nós podemos confiar que o plano de Deus se cumprirá, pois Ele tem todo o poder para fazer segundo a sua vontade. E se nós apenas confiarmos na sua vontade, nós veremos a glória de Deus. O fim que Deus tem reservado aos seus filhos é um fim de paz, de vida e de salvação. Coisas enormes, maravilhosas, que nem o olho viu, nem chegou ao coração do homem. É isso que Deus tem reservado para os seus filhos. Você crê que Deus tem um plano para a sua vida? Você crê que o Senhor é poderoso para cumprir as suas promessas? Você crê que Ele cria e tem em suas mãos toda a história, que nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça assim que não seja com permissão de Deus? Você crê que o soberano Deus olha para você nesse momento? Una-se a nós em oração. Entregue seus caminhos ao Senhor. Confia nele e todo o mais ele fará. Ainda que você não entenda os caminhos se você se entregar e confiar que o Senhor te guiará pelos caminhos, ao final você verá a glória de Deus. Oremos. Deus Todo-Poderoso, quão grande e maravilhoso é o Senhor, e poderosas são as suas promessas. Nós queremos nos colocar diante de Ti, submissos à Tua vontade, e pedir que o Teu querer se cumpra nas nossas vidas, Pai. Por favor, nos dá força, nos dá fé, como
o Senhor concedeu àqueles jovens hebreus, os Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Nós queremos ser assim, guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, e ser aprovado nessa aprovação final. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Confiamos em Ti e sabemos que o Senhor irá operar milagres em nossas vidas. E operando Deus, quem impedirá? Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz Teus filhos. Nós Te louvamos, agradecemos e mais uma vez pedimos: cumpra em nós a Tua vontade. É o que queremos em nome de Jesus. Amém.